Bom, vamos voltar a falar de Covid, porque não é só a economia, a vida social, as rotinas da nossa vida que foram afetadas pela pandemia da Covid-19, né? Setores da saúde também foram prejudicados pela crise, que é o caso dos transplantes. E sobre isso vamos falar com o hematologista Dr. João Vitor Piccolo Feliciano, ele que é chefe do setor de transplantes de medula óssea do Hospital de Base de São José do Rio Preto, o nosso HB. Dr. João Vitor está aqui no Skype comigo. Doutor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia. Muito obrigado por nos atender, viu, doutor? Bom, queria que o senhor começasse falando, doutor, especificamente questão aí dos transplantes de medula do HB. Qual é a situação atualmente? Foi prejudicado aí esse serviço tão importante para a saúde das pessoas? A gente em nenhum momento chegou a parar totalmente as atividades aqui. O que a gente precisou foi fazer adaptações pela pandemia, né? Então nós houve a necessidade de a gente reduzir o número de leitos para justamente se adequar à logística do Covid. E isso acabou prejudicando o número de transplantes. Por conta de a gente ter disponível leitos a menos, né, do que a gente tinha habitualmente. E, além do mais, a gente não conseguiu ampliar o nosso espaço físico, assim como todas as áreas do hospital tiveram e estão tendo dificuldade com isso, a gente também teve que manter a nossa área aqui e, além disso, respeitar o isolamento aqui dentro da unidade. Então, assim, a gente teve uma redução do número de leitos, tivemos um espaço físico aqui que, apesar de não ter diminuído, a gente precisou ter cuidados aí de isolamento entre os pacientes para eles não se contaminarem e para a gente ter cuidado com a equipe também. E houve uma mudança no perfil epidemiológico aqui das doenças atendidas na unidade. As doenças mais crônicas e transplantes eletivos, a gente precisou remarcar esses transplantes e postergá-los. Isso é um processo que aconteceu no mundo todo, né? Aqui no Brasil não seria diferente, para a gente conseguir priorizar doenças que eram mais urgentes, pacientes que precisariam de um transplante mais rápido, né? Então houve essa priorização dos casos mais graves, né? E também porque a gente conseguiu, né, ajudar muitos outros centros que precisaram parar de fazer transplantes nesse momento, né? Então muitos dos outros centros do Brasil todo diminuíram o número de transplantes. E alguns deles até chegaram a ficar sem atividade alguma, eles precisaram rever, né, fechar, ou por surtos de contaminação por Covid lá dentro, ou então por logística do próprio hospital. E a gente precisou abraçar muitos pacientes do Brasil todo, encaminhados via Ministério da Saúde. Então houve essa mudança, então afetou indiretamente, né, a gente não está na linha de frente do Covid, mas houve a gente foi muito afetado, né, por toda essa pandemia, nesse sentido. Doutor, até para esclarecer os nossos telespectadores, queria que o senhor explicasse um pouquinho quais doenças, quais casos é necessário um transplante de medula óssea. A gente tem uma ampla gama, né, de doenças hematológicas que podem ser tratadas com transplante, né? No caso dos transplantes mais urgentes, são as leucemias agudas, né, e as doenças linfoproliferativas agudas, como, por exemplo, os linfomas, né? São as principais doenças que a gente precisa de um tratamento mais imediato e rápido, né? Em relação àqueles pacientes que a gente consegue programar um pouco melhor o transplante, são as doenças mais crônicas, no caso, principalmente o mieloma múltiplo, que é uma doença que pouca gente conhece, mas é uma das doenças mais transplantadas do mundo. Então, a gente precisou remarcar todos esses pacientes. Então, basicamente, o transplante é indicado para você tratar doentes que têm uma necessidade de receber uma quimioterapia muito intensa, né, e que a gente precisa trocar essa medula por uma nova, a fim de recuperar a produção de sangue, ou então quando a doença é da própria medula óssea e a gente precisa realizar a troca dessa medula. Doutor, o que consiste um transplante de medula? Qual é o procedimento? Porque não é um órgão em si, né? Queria que o senhor explicasse resumidamente, claro, para nós leigos. Tá certo. A medula, né, é um tecido que fica dentro dos ossos, por isso que a gente chama de medula óssea, né? E esse tecido, ele é autorrenovável. É diferente de quando você vai fazer um transplante, muitas vezes, de órgão sólido, que a pessoa precisa ou doar o órgão ou você pegar um doador cadáver, né? A medula não. O doador, ele vai ter esse tecido, ele vai poder doar parte desse tecido vai se renovar, né?
Quando o paciente tem transplante, o que a gente faz é identificar, né, a doença e dar uma dose muito alta de quimioterapia para esses pacientes para matar a medula óssea que está doente e infundir essa medula nova, né, saudável no lugar dela, tendo em vista que o paciente não vai recuperar a produção de sangue dele normal se a gente não fizer nada, porque a química que a gente faz ela é muito forte. Então a gente faz uma quimio muito intensa para matar a medula óssea do paciente, infunde essa medula nova e é uma internação que é prolongada, porque o paciente ele precisa de umas semanas até voltar a produzir um sangue normal. Então a gente não vai fazer um transplante e o sangue vai retomar a produção imediatamente. Pode demorar até 28 dias do transplante. Então são casos delicados que a pessoa fica de 30 a 40 dias internado aqui, né? E o transplante ele não é cirúrgico. O transplante, quando a gente vai fazer a infusão dessa medula, funciona como se fosse uma transfusão de sangue. Então, é feito na enfermaria aqui, através de um catéter, né, que a cirurgia vascular passa para a gente. E a gente aguarda, então, a recuperação do paciente. Ele vai ter alta da enfermaria quando ele tiver a recuperação das defesas, porque vai cair muito, né, toda a produção de sangue dele. Perfeito. Doutor, a pessoa depois precisa receber sangue, doação de sangue, porque a gente sabe que a doação de sangue caiu bastante também nesse período. Também queria que o senhor falasse um pouquinho, a sua área aí, hematologia, um pouquinho dessa questão da redução de doação de sangue. Quando a gente faz o transplante, né, a gente causa um bloqueio completo da produção de sangue da pessoa. Então, ela vai ficar realmente dependente aí de transfusões dos doadores, né, lá de sangue. E realmente a gente percebe que com a pandemia, né, houve uma parcela de doadores, não só de medula óssea, mas também doadores de sangue, que ficaram muito receosos, né, de procurar o serviço de saúde para realizar essa doação, até por medo de se contaminar com o Covid, né? Enfim, então, assim, houve uma queda, assim, nos atendimentos de transplante, né? Porém, houve uma demanda maior da necessidade de sangue, até por conta das outras doenças, né? E essa queda de doadores realmente gerou um impacto no sistema. Então, assim, realmente o sangue ele é um bem muito precioso para a gente, né? Então, houve uma queda, sim, e a gente estimula os doadores que vão doar, porque os protocolos foram modificados, né, para você receber as pessoas nos hemocentros aí do Brasil todo, a fim de que você não tenha uma exposição para se contaminar, né? Então, existe toda uma logística para receber essas pessoas. Então, eu não vejo motivo assim para você deixar de fazer uma doação caso você tenha vontade, por medo da Covid, né? Porque vai ter muitos pacientes que vão precisar, né, dessa ajuda. Legal, doutor. A questão da leucemia aí que o senhor citou, a gente ouve falar muito leucemia em criança. É uma doença só de criança mesmo ou adultos podem ser acometidos aí por essa doença? A leucemia é o principal câncer da infância, né? No caso, seria a leucemia linfoblástica aguda, né? Mas a gente sabe que existem alguns picos, né? Pode acometer qualquer idade, né? Então, existe um pico principalmente nas crianças e nos pacientes mais velhos, né? Nos idosos, né? Mas ela pode acometer pessoas de qualquer idade, não é uma doença restritiva, assim, uma doença bem democrática. Pode pegar desde nenezinhos, recém-nascidos, até idosos, né? Então, pega todas as faixas etárias. Ok. Hoje a gente fica muito feliz aqui com a região, porque agora nós temos uma pessoa que faz transplantes pediátricos aqui em Rio Preto, que é a doutora Laila, lá do HCM, que faz parte da nossa equipe, né? E hoje nós estamos conseguindo atender as crianças aqui da região também, que não era possível até alguns anos. Muito bom. Doutor, a questão da doação, voltando à doação de sangue da própria medula, tem risco da pessoa estar contaminada e doar um sangue contaminado ou vice-versa, ela se contaminar indo doar sangue? Quais são os protocolos aí para a doação de sangue nesse período da pandemia? Então, na doação de sangue, eu acredito que eu posso falar mais pela questão da doação de medula, né? Okay. Do sangue, eu acho que o Hemocentro, ele tem protocolos aí de logística de manter o isolamento, né, entre os doadores, né? Toda a equipe, ela está sendo treinada para manter os protocolos de higienização, enfim, e os pacientes também, os doadores, né, eles estão orientados, eu acho que a chegar de máscara, eu acho que a população toda está usando máscara, né? Que eu acho que é uma das medidas mais eficazes aí no combate da Covid, né? Na prevenção da Covid, porque a máscara ela não serve só para você não pegar, ela serve para você não passar também, né? Que isso é um detalhe muito importante que as pessoas entendam, né? Mesmo as pessoas contaminadas, elas precisam usar a máscara, né?
em relação à Covid. E em relação aos doadores, o que a gente tem percebido é que muitos deles, né, principalmente os doadores não aparentados, né, são os doadores do banco de sangue, eles têm tido um certo receio de comparecer ao serviço de saúde por conta do risco de contaminação. Também o que a gente tem para falar para essas pessoas é que existe, eu não posso dizer que não há risco de você, simplesmente o fato de você sair de casa e vir até um hospital, você acaba sendo exposto a um risco, né? O que a gente pode garantir é que nós vamos fazer todo o possível para montar uma logística para minimizar esses riscos, né? A gente tem uma triagem muito intensa das pessoas que são atendidas aqui no TMO, por exemplo, a gente pesquisa sintomas, vê a possibilidade dessa pessoa estar ou não infectada. E todas as pessoas aqui mesmo da equipe, né, que tiverem sintomas, elas são isoladas, elas são testadas, né? Então isso está sendo feito. E para os doadores existe um protocolo, né? Todos os doadores eles precisam ser testados para o COVID, por conta que se caso venha um COVID positivo, essa doação ela precisa ser contraindicada por 3 meses, segundo as recomendações atuais, né? Enfim. Então, assim, o risco de contágio, eu acho que ele é minimizado pelo fato da logística que a gente teve, né? A equipe treinada, né? A equipe está sempre por dentro dos protocolos institucionais. E o risco de passar para alguém, ou pegar, também vai depender muito da orientação que a pessoa tem, né? Se chegar de máscara, higienizar a mão, né? Tudo isso, se chegar oligosintomático ou até mesmo assintomático, eu acho que o risco é bem pequeno. Esse coronavírus, ele transmite pelo sangue, doutor? Isso já tem algum estudo, tem alguma conclusão a respeito disso? Até onde os estudos que eu saiba, o que aconteceu foi que houve detecção, em alguns casos, do SARS-CoV, né, do SARS-CoV-2 no sangue, porém não houve contaminação direta de pessoas com o sangue. Tá certo, gente. Desculpa, doutor, pode concluir. Não, a última informação que eu tenho é essa, é que está saindo muitas coisas novas, né, sobre o Covid diariamente, né, sobre o SARS-CoV-2, mas até agora ninguém mostrou uma contaminação com sangue, especificamente. Pelo sangue, né? Tá certo, gente. Está aí o doutor João Vitor Piccolo Feliciano, o chefe do setor de transplantes de medula óssea do Hospital de Base de Rio Preto. Doutor, não é a área do senhor, mas os outros transplantes também sofreram redução? O senhor sabe? Tem alguma informação? Não, eu acredito que sim, viu? Por conta que você precisa, né, é uma logística diferente o transplantado, né? Sim. Até porque o procedimento, o fato de você transplantar um órgão, né, seja ele medula óssea, ou tecido como medula óssea e outros órgãos sólidos, né, rim, fígado, você vai causar uma imunossupressão nesses pacientes, né? Então, assim, se o transplante ele for eletivo, ele puder esperar, né, você tem que pesar muito bem esse risco e esse benefício, né, de você imunossuprimir e causar uma baixa na imunidade do paciente no meio de uma pandemia. Então, tudo que for eletivo, né, puder esperar, eu acredito que tenha baixado mesmo, sim, tem que ter sido reprogramado. Muito bom. Doutor, para a gente finalizar, quer deixar algum recado aí para a população, para doadores, para receptores? Fica à vontade, quiser falar um pouquinho da doença também, como o senhor tem acompanhado aí as medidas, tanto dos governos, da população. Queria que o senhor deixasse uma reflexão para a gente. Não, eu acho que em relação aos doadores de sangue, eu acho que é importante, né, eles não terem esse receio, né? É claro, a gente está tentando fazer, acho que todo o sistema de saúde, né, pelo menos eu falo aqui pelo setor que eu trabalho, pela instituição que eu trabalho, a gente está tentando fazer o possível e o impossível para tentar preservar a saúde de todo mundo aqui dentro, né? E isso não ia ser diferente com as pessoas atendidas aí no serviço de urgência, emergência e no Hemocentro também. Eu acho que está todo mundo trabalhando para tentar minimizar esses riscos e aí não justificaria uma pessoa que queira doar não comparecer. Tá certo? A minha orientação para a população em geral é que, assim, a pandemia ela não acabou, né? Então, assim, para a gente não descuidar aí do processo, né? Não sair de casa à toa, não deixar de usar a nossa máscara, né? Evitar lugares, aglomerações, evitar shopping se não tiver necessidade, evitar lugares públicos se não tiver necessidade, porque a pandemia é uma realidade e a gente sabe muito bem que a ajuda da população ela é fundamental para a gente conseguir ganhar, né? Para a gente conseguir sair dessa no tempo mais rápido possível, né? E que a nossa vida vai voltar aí ao novo normal, né? Vamos tentar voltar como é que era antes o mais rápido possível. Eu não sei direito o que vai acontecer daqui para frente, né? Como que será esse novo normal,
mas para a gente conseguir vencer isso de maneira mais rápida, a gente conta com a ajuda da população. Eu acho que é extremamente importante. Muito bom. Doutor, rapidinho, está chegando uma pergunta aqui. O telespectador está perguntando se o tipo de sangue influencia na imunidade em relação à Covid ou outras doenças, sangue A, sangue... Parece que até falou-se algo, que algum tipo de sangue o vírus afetaria menos a pessoa. Tem algo conclusivo sobre isso? Eu acho que teve algum estudo que mostrou, eu vou ser sincero, eu não vou lembrar qual dos tipos que é, mas teve um estudo que mostrou que que sugeriria haver uma certa proteção, mas assim, eu acho que o pessoal tem que ter em mente que nós todos estamos suscetíveis à Covid, a gente não pode se ater a um dado, né, um estudo único, né, que diz que um determinado tipo de sangue protege mais ou menos. Eu acho que nós todos temos que está protegido, mesmo porque se a gente tenho certeza que se a gente for pegar os óbitos que tiveram, não só aqui em Rio Preto, mas no Brasil todo, nós vamos ver que teve múltiplas tipagens sanguíneas. A gente não pode se ater a isso, por conta que a doença, né, quem vai ficar mais doente ou menos doente, é multifatorial isso e tem com certeza muitas coisas que a gente não sabe ainda, né? Então, de repente, o tipo sanguíneo pode ser um fator protetor, mas uma comorbidade que a pessoa tenha, por exemplo, ser um imunodeprimido, por exemplo, igual os nossos transplantados, vai causar um desfecho pior, né, nesses casos, entendeu? Então, eu acho que se houver um impacto estatisticamente significativo em relação ao tipo sanguíneo, eu particularmente não levaria ele com tanto peso assim, nesse momento. Ok. E ainda sobre isso, doutor, aproveitando a especialidade do senhor, já se sabe por que o vírus em algumas pessoas causa trombose? Olha, está sendo estudado ainda, muitas coisas estão saindo aí. O que a gente sabe é que muitas dessas doenças, não só o Covid, mas doenças infecciosas, inflamatórias em geral, causam, além da infecção propriamente dita, alterações de coagulação. Então, ocorre um desbalanço aí nos fatores protrombóticos, né, nos fatores que ajudam a anticoagular, e esse desbalanço pode ajudar não somente a aparecer fenômenos trombóticos, mas até fenômenos hemorrágicos, né? Então, isso acontece em diversas doenças. E a fisiopatologia da Covid está cada vez mais sendo elucidada e pode haver uma afetação, sim, um efeito aí na questão da hemostasia que a gente fala, né? Que são as tromboses e os sangramentos, né? Mas é tudo por conta aí do processo, né? Processo inflamatório, né? E que atua no processo de coagulação que a Covid causa. A gente achava que inicialmente a Covid era meramente uma doença pulmonar e respiratória, hoje a gente sabe que não, né? A gente sabe que é uma doença sistêmica que afeta o sistema nervoso, pode afetar fígado, os rins, né? Enfim, então é uma doença, a coagulação, né? Tem um impacto na coagulação. Então, cada vez mais está saindo esses estudos. Tá certo, doutor João Vitor Piccolo Feliciano, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom trabalho aí para o senhor, viu? Obrigado, uma boa tarde para vocês. Tá certo, gente. Tá aí o doutor João Vitor, hematologista lá do chefe dos transplantes de medula óssea do Hospital de Base, a quem eu agradeço muito pela sua entrevista.